Hello, ladies! No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre uma relação nem sempre tão tranquila. Sogras e noras. Calma, não desliga este vídeo que vai dar tudo certo. Segura aí! Existe esperança, posso garantir para vocês, e ao longo desse vídeo eu vou dar várias ideias de como você pode tentar melhorar essa relação, porque afinal de contas ela vai fazer parte da sua vida por um bom tempo. Vamos junto? Eu sou a Anne Vaz e esse é o Projeto Fênix. A mãe que eu me tornei ajuda a resgatar a mulher que eu sou. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é olhar um pouco os dois lados da questão e ver como a gente pode aplicar ferramentas, inclusive de coaching e também ferramentas de convívio, que podem ajudar a melhorar um pouco esse lado, tá? Começando a falar para as noras, a primeira coisa que a gente pode realmente se perguntar é: você consegue pensar como seria ver o seu filho indo embora com outra pessoa e começando a viver com outra pessoa? É claro que hoje está no mundo da teoria, está lá na frente no futuro, mas gente, não deve ser muito fácil, né? Eu posso garantir a vocês que eu tô casada há 20 anos, eu sei, a Cutis não diz, mas estou. E, gente, ao longo desse período eu tive muito conflito com a minha sogra. Hoje em dia eu tenho uma sogra do cacete. Pode falar do cacete? Pode. Então, eu tenho uma sogra do cacete, mas nem sempre foi assim. E uma das coisas que o tempo me mostrou é que não deve ser nada fácil ver o seu filho ir construir uma outra vida longe de você. E isso vai levar um tempo. O que não quer dizer que ele não vai precisar mais da gente, mas quer dizer que ele está começando uma nova história. Isso mexe com a pessoa. Então, primeira dica é: procura às vezes se colocar no lugar da sua sogra e imaginar como que deve ser para ela viver essa fase. Imaginar como que deve ser você ver o seu neto, a sua neta serem criados e você ter que segurar a onda e ficar na arquibancada, porque realmente a hora não é tua. Então, primeiro exercício, procura se colocar no lugar da sua sogra. Vê se isso te ajuda a entender um pouco mais. Segundo exercício, ou segundo passo, como quiserem, é: vamos trabalhar o diálogo? Vamos ser transparente? Eu sei, a gente fica pensando assim, gente, na boa, não vou começar outra DR e tudo mais, mas é importante sim você ser transparente com a sua sogra, você ser claro, e isso de uma maneira cordial. O objetivo não é um conflito, o objetivo é você simplesmente dizer o que não tá bom pra você. E, gente, praticar a arte de dizer o que não tá bom pra gente é super benéfico, vai te ajudar até em outras áreas da tua vida. Então, quando você estiver lá pensando como colocar isso pra sua sogra, seja transparente. Eu acho que esse é um bom caminho pra você começar a mostrar o que você não quer e não ficar só esperando e desejando que ela consiga adivinhar o que você realmente precisa, ok? Terceiro passo é: procura observar se no dia a dia, quando ela vai lá, ela visita e tudo mais, você está dando algum espaço? Ou será que, o que é super compreensível, você não está de repente um pouco na defensiva, um pouco exclusiva, não querendo dar tanto espaço assim? Eu sei, é o seu momento, se você não quiser dar espaço, não dê. Mas se você encontrar dentro do seu coração um pouco de compreensão e conseguir dar um pouco mais de espaço, de repente delegar alguma coisa do seu pequeno, da sua pequena, para sua sogra. Poxa, você pode ficar aqui um pouquinho para tomar um banho, você pode levar ele ali para tomar um solzinho. Isso pode mostrar que você confia e isso ajuda também para o entendimento. O quarto e último passo é: não cobre do pai do seu filho que ele escolha entre você e a mãe dele. Porque afinal de contas você ia gostar que o seu filho tivesse que escolher entre você e a mulher dele? Ou a sua filha entre você e o marido? Enfim. Então não coloca esse tipo de exigência, porque ela não vai ser benéfica. Primeiro, porque ela não vai chegar a lugar nenhum, tá? E segundo, porque ela vai muito possivelmente promover mais conflitos, mais discórdias. Por mais que você esteja certa no que você está querendo, no que você está colocando, e por mais que esse de fato seja o seu momento, mas você pode fazer isso sem exigir que isso se torne uma questão de decisão. Se você coloca os seus limites e eles são respeitados, é isso que você tem que colocar. Eu quero que sejam respeitados os meus limites, mas não exigir que o pai do seu filho tenha que escolher entre uma coisa e outra, ok? Lembra da primeira dica: se coloca no lugar da sua sogra e pensa, você gostaria disso? E também no lugar do pai do seu filho. Será que você gostaria de ter que escolher entre a sua mãe e ele? Então, pensem sobre isso e levem para a prática. Vamos agora falar pelo outro lado, para as vovós que estão aí nos escutando e que, naturalmente, são sogras. Meninas, vocês se lembram quando foi a vez de vocês terem os seus bebês? Vocês se lembram de suas próprias sogras? O primeiro
exercício é esse. Tenta voltar na sua mente. Eu sei que, gente, o tempo, ele dá sempre uma acalmada e tal. Mas tenta se lembrar como que foi quando você teve o seu bebê e precisou se encontrar, precisou se fortalecer, e qual foi o papel da sua sogra nesse momento. Certamente vão ter coisas que você vai poder aproveitar para corrigir na sua postura ou para fortalecer, para de repente coisas que você viu que foram super bacanas, que foram feitas com você, que você pode fazer adiante. Então esse é o primeiro passo. Lembrem quando foram vocês na hora ali do vamos ver, ok? Segundo passo para as senhoritas. Procurem se atualizar. O que eu tô querendo dizer com isso? Ah, porque vocês não sabem nada? Claro que não. Vocês têm um monte de coisas, de experiências, e isso super ajuda nós, mães. Mas, por outro lado, as coisas também mudam. Existem coisas que eu quero fazer que não necessariamente foi como fizeram comigo. E isso não quer dizer que é porque eu acho que o que eu faço é melhor ou pior. Isso quer dizer que é o que eu quero fazer. E aí, se você se atualizar enquanto avó, talvez você possa acompanhar mais esse dia a dia. E não simplesmente ficar tentando dizer que no seu tempo a coisa era feita de um jeito A ou B. Procura ver que agora é o momento de você ser parceira, de você se incluir. E se incluir é justamente para você somar e não para ficar questionando e de repente colocando ali a sua nora naquela posição de ficar o tempo todo duvidando dela mesma. Então, se atualiza, vai buscar informações. Uma dica bacana que vocês podem levar é o seguinte: quando eu estava grávida, eu levei a minha mãe e a minha sogra para fazerem o curso de vovós. Sim, existem curso de vovós. Não que ninguém precise aprender a ser vovó, mas é porque como eu e meu marido, a gente tinha umas ideias que pra época eram um pouco perturbadoras para as coitadas das minhas meninas, a gente achou que seria legal para elas poderem se atualizar. Então a gente levou as duas e foi super legal, porque a gente queria fazer a cama montessoriana, sem berço, a gente fez banho de chuveiro com a pequena desde recém-nascida. Claro que elas continuaram quase infartando, ok? Quando a minha mãe me viu entrando no chuveiro com aquele bebê desse tamaninho, realmente eu vi que ela teve palpitações. Mas ela estava preparada, então não foi aquele baque tão grande, e eu acho que pode ajudar vocês. Então, isso é uma dica extra aí para vocês refletirem. Terceira dica. Você, vovó, claro que quer e tem todo o direito de fazer parte da vida do seu neto, da sua neta. Só que é importante você respeitar a rotina daquele bebê. Você respeitar a rotina daquela família que está ali se construindo. E isso não importa se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto filho, não faz diferença. Sempre que um bebê chega, como você sabe quando foi a sua vez, muda muito, mexe muito, são muitas coisas. Inclusive, no caso da mulher, muitas doses hormonais ali que estão, revolvendo. Então, procura entender a rotina e procura se encaixar nela e não simplesmente aparece lá de uma maneira que de repente pode causar uma turbulência ao invés de só ajudar. Mesmo que a sua intenção seja a melhor possível, mas é aquela história, o que é bom para mim não necessariamente é bom para o outro. Então, procura nessa hora se colocar à disposição, se abrir e dizer como eu posso ajudar. Porque essa é uma ótima maneira de você ser útil, de você ser importante, sem invadir, tá? Porque isso é super legal. Sentir que existe alguém que está disposto a somar com a gente, mas sem me questionar, sem me deixar abalada na minha autoconfiança, ok? E o quarto e último passo, eu falei para as noras e falo agora para as sogras. Transparência. Abre o jogo, fala como você está se sentindo, coloca. Agora, lembra que aquele momento a mamãe tá ali se situando, é muita coisa, vocês sabem como foi. Então, nessa hora, procura sim ser transparente e dizer o que você está pensando, mas faça isso como você gostaria que fizessem com você. Usa aquele código famoso, o meu avô dizia isso pro meu pai, que a gente faz para o outro como a gente gostaria que fizessem com a gente. Essa é uma ótima medida. Ooh, that's interesting. Então, usa o mesmo carinho e acolhimento que você gostaria que usassem com você. E usa para colocar para sua nora como que você gostaria de se encaixar, como que você está se sentindo. A hora de somar, não é de dividir. E eu coloquei para as noras e coloco para as sogras, não peçam para o seu filho escolher, ok? Isso não é uma guerra, isso é uma família. Então a hora é justamente de somar. O seu filho está construindo uma família ou está aumentando a família, ele precisa de tranquilidade, não simplesmente ter que entrar ali em conflito. Então seja mais uma a somar nisso, e não a hora de você ficar ali demandando aquilo que vai gerar mais conflito e vai causar sofrimento. Não é esse o objetivo, ok? De verdade, gente, não é uma relação fácil, porque
é uma relação. Toda relação não é fácil. É normal. A gente acaba se tornando sogra ou nora por uma questão de consequência, né? A pessoa, você casa com alguém e aí você vira nora daquela pessoa. Então, o seu filho casa e assim vai. Então, se casamento, que é por escolha, não é fácil, que dirá essa relação. Mas existe sim maneiras. E eu tô falando pra vocês, eu comecei há 20 anos atrás a trabalhar isso. E, cara, hoje eu me dou super bem com ela, mas é uma construção, e é uma construção diária, e transparência é uma ferramenta, ok? Então, esse vídeo feito com todo carinho para vocês duas, vovós e mamães, vem para somar nesse momento. Se você quiser uma outra ajuda, quiser conversar mais, manda uma mensagem pra gente, ou então comenta aqui embaixo. A gente sempre responde todos os comentários, e a gente adora interagir com vocês, porque é a maneira que a gente tem de somar. Se esse vídeo ajudou você, compartilha, porque podem ter amigas suas que estão vivendo essa fase, ou como vovós, ou como mamães, e ele pode ajudar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, e aí você não vai perder nenhuma novidade. E dá uma olhadinha no nosso Instagram, @FênixMães. Lá tem muita coisa legal, tem dicas, tem vários posts que vão poder também servir de inspiração para você, tá bom? Um beijo muito grande e força na peruca!